queridos irmãos, que Jesus nos envolva na sua paz. Hoje nós vamos conversar sobre uma temática que é bastante difícil de ser abordada, é uma temática muito delicada, considerada ainda tabu. Se trata do suicídio, que nós temos visto, inclusive, a importância de se poder falar mais abertamente sobre esse tema, com vistas a instrumentalizar as pessoas para lidarem com situações como essa e também, nesse sentido, trabalhar a prevenção ao suicídio. A Organização Mundial da Saúde nos informa que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. São 800 mil pessoas por ano, 2.200 por dia. Está entre as 10 causas de morte mais comuns. Essa média nos mostra também que são 32 pessoas por dia no Brasil e que vem aumentando nos últimos 50 anos. Mas tem um outro dado ainda que me chama particularmente muito a atenção, que é o fato de que 90% dos casos poderiam ser evitados. E nós, da área da saúde mental, fomos em busca de esclarecimento, de aprofundamentos, para tentar entender de que maneira nós podemos chegar nesses 90% e quem sabe mais casos possíveis de serem prevenidos. E aí nós descobrimos que naquele momento do ato, se houvesse alguém disposto a ouvir aquela pessoa sem crítica, sem julgamento, apenas ouvir no momento do desespero, nós teríamos uma chance bastante elevada de conseguir evitar o desastre. Porque falar alivia a tensão. E nós do Espiritismo sabemos que em termos de caridade material, caridade moral, que nós todos tanto buscamos poder oferecer a nós mesmos e ao próximo, talvez uma das maiores caridades na atual conjuntura, nos atuais tempos em que nos encontramos, de correria, de ansiedade, de ninguém ter tempo, é justamente doar o tempo. Doar tempo a alguém na rua, a algum familiar, a algum vizinho. Então, nós queremos aproveitar também para divulgar o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles têm o número 188 para qualquer pessoa que desejar conversar com alguém. Tem pessoas treinadas para receber o telefonema, a ligação é gratuita, pode ser feita de qualquer lugar do Brasil, qualquer dia do ano, em qualquer horário. Então, 24 horas por dia, 365 dias por ano, tem pessoas ali prontas a receber os telefonemas, seja de pessoas que estiverem com ideação suicida, né, passando por alguma dificuldade muito grande, ou então com questões que não tenham a ver diretamente com esse tópico, mas que precisam conversar com alguém e que alguém neutro, com sigilo, que vai poder desabafar e de repente sem ninguém da família está ouvindo. Então o número 188, qualquer pessoa pode ligar de forma gratuita. Nesse mês que nós chamamos de Setembro Amarelo, é o mês de prevenção do suicídio, talvez a palavra mais importante a ser debatida nesse período seja o escutar. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês os sinais de que há um risco, para que nós todos estejamos sempre muito atentos, lembrando que sempre que alguém consuma o suicídio, deixa de 10 a 12 pessoas doentes, porque fica todo mundo em volta se culpando, se perguntando de que maneira poderia ter evitado. Né? Então que nós estejamos todos muito atentos a essas frases de alerta, como por exemplo, eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, sou um peso para os outros, ou então os outros vão ser mais felizes sem mim. E variações desses tópicos também. E nós temos uma série de mitos e verdades acerca do suicídio que é importante também que nós possamos abordar. Por exemplo, existe o mito de que quem fala sobre suicídio deseja apenas chamar atenção. Quem ameaça se suicidar deseja apenas chamar atenção. Isso não é verdade. A maioria dos suicidas fala sobre as suas intenções com alguém ou teria falado caso fosse questionado. Temos o mito. Somente pessoas com transtorno mentais se suicidam, o que não é verdade. Qualquer pessoa com sofrimento intenso e insuportável corre risco
mesmo que não sofra de algum transtorno mental. Outra coisa que as pessoas têm muito receio, que pensam que se perguntar sobre o suicídio pode encorajar o ato. Isso não é verdade. É ao contrário, dar à pessoa a oportunidade de falar sobre o que sente pode proporcionar alívio e permitir que peça ajuda. Outro mito: alguém que sobrevive a uma crise ou apresenta sinais de melhora está fora de risco. Não é verdade. Uma pessoa pode se sentir melhor simplesmente por já ter decidido se suicidar. Então é muito importante estarmos alerta. Uma pessoa que está em risco de suicídio, está com um quadro depressivo muito grave e de repente, de uma hora para outra, parece estar super bem. Devemos ficar de olho, porque pode ser para a pessoa ter decidido ir por esse caminho, né? É importante dizer que existem 4 sentimentos muito envolvidos na questão do suicídio, que a gente chama dos 4D: de depressão, de desesperança, de desamparo e de desespero. O suicida carrega uma carga muito grande de impulsividade, de agressividade, porque é preciso ter uma agressividade grande dentro de si, mesmo que não aparente, para tentar contra a própria vida. O pensamento é rígido e drástico, como se fosse tudo ou nada, como se a única opção fosse o suicídio. A pessoa, naquele momento, não consegue ver uma saída para os seus problemas. E a ambivalência: quer morrer, mas também quer viver. E isso a gente vê muito presente, é nisso que a gente aposta, porque mesmo que a pessoa esteja decidida a querer morrer, existe um instinto maravilhoso de preservação da vida, que no último instante a pessoa luta pela sua própria vida. Então a gente aposta muito nessa ambivalência, em poder reforçar o aspecto do desejo de viver, porque a gente vê, né, nós que atendemos muitas pessoas em quadros assim de sobreviventes de suicídio, em hospitais psiquiátricos, ou então até nós espíritas, na mesa mediúnica, também temos a oportunidade de escutar aqueles espíritos que desencarnaram via suicídio, e todos eles nos trazem o quanto se arrependeram, o quanto os problemas não foram resolvidos, o quanto só agravaram algumas questões e vão ter que recomeçar. Enfim, então, se as pessoas que estão nesse momento em risco, com vontade de atentar contra a própria vida, soubessem o que os espíritos lá do outro lado têm a dizer, talvez isso pudesse lhes dar força para esperar mais um pouco, para apostar mais um pouco, porque o que a gente menos espera, dali a pouco começa a surgir alternativas, soluções para os problemas que enfrentamos. E todos com quem eu pude conversar, que não foram poucos, realmente me disseram, tanto as pessoas encarnadas, que sobreviveram, especialmente disseram que elas não queriam morrer. Elas queriam parar de sofrer, é diferente. Ou então queriam parar de incomodar os outros por causa da depressão, ou então queriam fugir de enfrentar alguma situação com relação à qual se sentiam muito culpadas. Então, se tivessem a garantia, por exemplo, de que esse sofrimento teria um fim, talvez aguentassem mais um pouco. E aí a gente sabe que o espírita também tem desejo de morte, também tem depressão, também tem dificuldades. Muitos espíritas que eu pude atender nos disseram depois que só se seguraram e não tentaram se matar porque sabiam que não iam morrer de fato e que iam acabar agravando sua situação. E tendo aguentado mais um pouco, as soluções devagarinho vão surgindo. Porque as coisas não estão no nosso controle, no controle do ego. A vida é muito maior do que nós mesmos e ela é rica de possibilidades. Então, quanto menos a gente espera, alguma solução começa a surgir. Como nós podemos ajudar alguém em risco de suicídio? Criar proximidade com a pessoa, mas sem se colocar em risco, né? Se a pessoa estiver diante de alguma situação, poder cuidar então para que a gente não se machuque junto. Permitir que a pessoa expresse os seus sentimentos, porque é uma panelinha de pressão que a gente precisa abrir um pouquinho assim para aliviar aquela pressão, então é deixar falar, sem julgar, sem querer dizer como resolver o problema, sem querer achar uma solução, porque a pessoa às vezes já pensou em todas as soluções. Então não é a gente que vai ter uma ideia mirabolante. Então a questão ali não é dar a solução, é ouvir. Por isso a palavra escutar é tão importante.
apenas deixar a panelinha de pressão liberar um pouco daquela tensão toda. Encorajar a pessoa a buscar ajuda profissional, sem dúvida, né, gente? Tentar perceber se existe um plano de suicídio, tentar estabelecer uma relação de confiança, embasada na aceitação, na empatia, no respeito, no afeto e sem julgamento. E caso haja um risco, né, de suicídio, ligar ou para SAMU 192, ou para o Corpo de Bombeiros, que é o 193, ou então até para a polícia, que é o 190, para poder recorrer, às vezes, a uma ajuda, né, mais imediata naquele momento. É importante dizer que os comportamentos suicidas, os sinais de risco, também estão associados com outras questões, por exemplo, com a depressão, que é um desequilíbrio da mente, que traz muito sofrimento. A gente sabe que é o mal do século. Nós nos encontramos na pós-modernidade, com sentimentos de vazio, né? Então isso tudo está muito presente. Eu vou falar um pouquinho da depressão em seguida, mas também quero dizer que o uso de álcool e drogas também pode piorar o caso, é um fator determinante de cuidado. Quando, além de uma depressão, tem a presença de álcool ou drogas, a atenção deve ser redobrada, né? As frases alarmistas, conforme eu falei agora há pouco, né, cansei da vida, não aguento mais viver, quero sumir, quero morrer, podem ser dramáticos pedidos de ajuda. Observar também se uma pessoa que é muito vaidoso, se cuida e aí de repente começa a ficar mais desleixado, ou então se uma pessoa que é mais meticulosa começa a ficar muito descuidada, isso também pode ser um sinal de que a pessoa não se encontra bem, é importante estar atento, né? Ou uma pessoa que de repente abandona atividades prazerosas, também tem que ser observada por que deu essa mudança, será que a pessoa está passando por um período de depressão? A falta de confiança, de amor próprio, a indiferença pelo futuro também são sinais que devem ser acompanhados. E o isolamento, relatos constantes de não se importar com as pessoas, também são sinais de alerta. Mas voltando então a falar um pouquinho sobre a depressão, muitas pessoas sofrem de depressão no mundo hoje. Todo mundo conhece alguém, passou por algum sintoma ou tem algum familiar próximo, porque a depressão ela se encontra muito presente. Mas por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas ainda ignora os verdadeiros sintomas e, pior ainda, se abstém de procurar ajuda terapêutica e também acabando por não saber como orientar os demais. Muitas pessoas se escondem porque se sentem julgados, só que muitas vezes quem julga são eles próprios que não se permitem adoecer, que acham que é uma questão de força ou fraqueza, mas não é. Então nós temos aí como herança do nosso passado espiritual que nós somos atraídos a uma carga genética que vai manifestar a alteração nos neurotransmissores. E aí a gente vai ter o aparecimento das depressões. A pós-modernidade possui características que favorecem o aumento de determinados tipos de sintomas, em função do materialismo, do vazio existencial, da hipervalorização do prazer imediato, da imagem acima de tudo, a dificuldade de lidar com a frustração. Tudo isso potencializa também o aparecimento desses sentimentos de vazio e dos quadros de depressão. Ainda assim, é importante diferenciar o que é uma depressão e o que é um processo de tristeza, de luto. Então, muitas vezes a gente precisa da ajuda de um profissional para distinguir o que está acontecendo. E então, o espírita também passa por esse tipo de desafio, por esse pensamento negativista, que é muito característico da depressão, que faz com que o sujeito não vislumbre possibilidade de ser feliz. É como se a pessoa nunca mais pudesse ser feliz. Mas essa é a visão através das lentes da depressão. Por mais que a pessoa já tenha tentado tratamento, para cada pessoa o tratamento é um pouquinho diferente, a medicação é diferente para cada um, a dose é diferente para cada um. Então, realmente, o tratamento dos casos de depressão, ele é muito chatinho no início, mas é importante que se tenha uma persistência.
que não se desista, que se continue buscando, porque essa sensação de que eu nunca mais vou ser feliz, ela é característica do próprio transtorno. Ela não é uma verdade. A gente sabe que a ciência avança devagarinho, né, justamente pela enorme quantidade de depressivos no mundo, estuda-se alternativas mais eficientes no tratamento. E a Joana de Ângeles tem um livro que se chama Vitória sobre a Depressão, onde ela vai dizer que a depressão tem causa fisiológica, psicológica e espiritual. Fisiológica, pelas alterações químicas no cérebro, a falta de neurotransmissores responsáveis pela alegria e pelo bem-estar, que são a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. A psicológica, né, fatores aí da causalidade psicológica, ansiedades, medos, solidão, perdas, culpa, o processo de culpa é muito importante nisso. E espiritual, a alma culpada mais os quadros obsessivos. O perispírito é bombardeado pelas energias deletérias e isso causa desequilíbrio. Pela lei das afinidades, o espírito é atraído para a reencarnação com fatores genéticos e sociais para a redenção. E a vitória consiste no perdão, no auxílio, no esquecimento do mal, na prática do bem, para a reconstituição dos tecidos sutis. Esse ponto eu gosto de frisar muito bem. A prática do bem para a reconstituição dos tecidos sutis. Que forte essa colocação da mentora. O quanto através da nossa mudança de atitude, de comportamento, nós vamos alterando também a maneira como nós próprios nos estruturamos, do ponto de vista psicológico e inclusive fisiológico. Porque nós sabemos que existem estudos muito interessantes com imagens, com neuroimagem, a partir de 8 semanas de meditação, pode-se observar alterações no cérebro, alterações fisiológicas no cérebro a partir de 8 semanas de períodos de meditação. Então, olha que interessante o quanto existem recursos que podem ser usados no sentido de nós buscarmos um bem-estar e buscarmos a superação das nossas dificuldades. Mas por que eu estou falando justamente da depressão? Porque é um dos fatores que está muito relacionado com as tentativas de suicídio, em função desse mal-estar que dá e dessa desesperança. Né? Então, é um dos fatores, mas a pessoa não precisa estar com depressão para estar em risco de suicídio, como eu falei há pouco. No livro Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, esse espírito propõe os seguintes itens de apoio espiritual para as pessoas que se encontram sofrendo de depressão, com falta de estímulo para continuar vivendo. E ele diz o seguinte: a praxiterapia ou a laborterapia, que seria uma terapêutica através de pequenas atividades de trabalho para a pessoa ir buscando se sentir um pouquinho melhor, claro que conforme as condições de cada um. A terapia bioenergética, através dos passes, da água fluidificada, da oração, das vibrações favoráveis à restauração. A alteração da conduta mental e comportamental, a desobsessão e os valores morais, Deus, amor-terapia, evangelho-terapia, fazer o bem ao próximo e oferecer ao paciente compreensão, bondade e estímulo constante. É interessante dizer também que a água fluidificada é bastante importante nesses casos, dentro do possível, se a pessoa aceita receber uma água fluidificada, porque muitas vezes o indivíduo que se encontra em estados depressivos demonstra grande dificuldade para absorver as energias transmitidas pelo passe, por exemplo. E por isso a água fluidificada é altamente recomendável na medida em que é absorvida mais facilmente. Joana de Ângeles fala da grande importância da pessoa se sentir útil. Ela diz que quem é solidário jamais fica solitário. Então é importante trabalhar no bem, mesmo que por entre lágrimas. O Chico Xavier dizia, né, que o espírita chora escondido, depois lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Se nós colhemos frutos amargos hoje,
Semeemos o bem para amanhã, semeemos aquilo que nós desejamos colher com consciência, porque recordar e lamentar não apaga os nossos erros do passado. As lembranças negativas, elas entorpecem o entusiasmo para ações edificantes, que são as únicas portadoras de esperança para a libertação da culpa. Por isso a mentora diz assim: reabilita-te do erro através de ações novas que representem o teu atual estado de alma, porque a soma das tuas ações positivas vai quitar o débito moral que contraíste perante a divina consciência. E encaminhando para a finalização da nossa breve reflexão, nós gostaríamos de citar também o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, que é um grande exemplo também de muitos casos de irmãos nossos que cometeram esse ato e que depois se viram na espiritualidade com grande arrependimento e tendo que organizar todo um recomeço, com os agravantes que a gente conhece, porque fica durante um tempo, como conta ali no livro, né, a pessoa fica com aquela imagem impregnada na mente do momento da morte, fica como se fosse um estresse pós-traumático, fica revivendo a cena durante um tempo, precisa de um longo processo terapêutico na espiritualidade, e também as marcas que são provocadas no perispírito pela lesão infligida no ato da morte. Então é todo um tratamento que precisa ser feito, a pessoa precisa reencarnar, poder reconstituir aquela parte do perispírito que ficou lesada, né? E tendo que enfrentar de novo os mesmos problemas dos quais a pessoa acabou se evadindo naquele momento. Então nesse livro tem muitos exemplos, algumas pessoas ficam muito mobilizadas ao ler, mas eu gosto de comentar que no início tem a descrição de várias situações como essas, mas depois é toda a reabilitação daqueles espíritos. É uma obra belíssima e que mostra realmente que Deus não desampara e que todos os seus filhos têm a chance do recomeço para o encontro com a felicidade. Então, o espírito Roberto de Canalejas, nesse livro da Ivone Pereira, fala o seguinte: o desânimo é sempre mau conselheiro, cujas sugestões devemos fustigar com todas as nossas melhores forças. Reagi, meus amigos, voltando as vossas vontades para a força suprema, de onde emanam as energias que alimentam o universo, e logo sentireis que disposições regeneradoras reerguerão vossas capacidades para o prosseguimento da jornada. Quando vos sentirdes pusilânimes e tristes diante do inevitável, trabalhai. Procurai na oportunidade, na ação enobrecedora e honesta, o restaurador para as faculdades em crise. Nunca seremos tão insignificantes e destituídos de possibilidades, quer na terra quando homens, ou no invisível como espíritos, desagregados da carne, que não nos permitamos servir ao nosso próximo, cooperando para o seu alívio e bem-estar. É necessário que nos libertemos das nossas culpas, através da humildade, do amor, aceitando os nossos erros e reconhecendo a nossa pequenez. Nós não somos perfeitos e devemos ter uma atitude honesta, responsável, tendo a real dimensão das coisas, porque as nossas fantasias tendem sempre a ser muito mais cruéis do que a realidade. Então nós precisamos confiar que as coisas podem ser reparadas, fazer aquilo que está nas nossas mãos, deixando os erros do passado e nos modificando no agora, porque a vida é regeneradora e criativa e nós podemos apostar em algo novo. Fiquem então meus votos de muita paz para todos nós. Um grande abraço.